O discurso ele é racionalizável, por exemplo, eu escolho o que eu estou falando. Uma das coisas que eu entendo ser mais importantes é pensar, por exemplo, que o inconsciente está presente aí. Então você não escolhe um léxico ou essas palavras que vão aparecer, elas remetem a uma formação discursiva. Mas há algo que joga desde o inconsciente, que portanto é ideológico. E aí como se você fosse, por exemplo, autor do seu dizer. Né? E a gente diz isso, por exemplo, usando o pronome eu. Né? Eu digo, eu falo. E, na verdade, esse eu já se coloca do ponto de vista histórico. E tudo que vem aí imbricado é fruto de uma memória discursiva que eu aciono ao me filiar a um discurso e me posicionar nele, né? Isso de modo implícito, às vezes de modo, eu diria, silenciado, né? Mas que estão funcionando exatamente porque são silenciados. E de modo não racionalizado, as pessoas reproduzem o discurso. No caso dos ditos populares, eu acho que é um momento para a gente pensar mesmo esse exemplo, né? Porque há quem coloque assim, pensando por datas comemorativas, né? Datas que são lembradas, né? Ao longo do ano, como a questão do Dia das Mães, por exemplo, né? E aí eu lembro que na infância era muito comum, no Dia das Mães, ou mês de maio, se pintar uma figura da mãe e apareciam dizeres como rainha do lar, algo nesse nível, que coloca a mulher no campo privado, no espaço da casa, como aquela que é responsável pelo cuidado, algo que não é trabalho, né? E a gente pinta isso e as crianças reproduzem poesias, enfim, que são muito comuns. Isso não vem sendo pensado nesse momento por, enfim, escolas, enfim, como algo que vai além de uma comemoração e aparece no imediato como um elogio, né? Enfim, acho que isso pode aparecer, por exemplo, na música e as pessoas cantam, elas não estão pensando sobre isso, né? Quando uma música diz vai namorar comigo sim, quer dizer, é uma fala de imposição que obriga a outra a namorar mesmo sem ela querer. As pessoas cantam e se divertem e tal. Eu até brinco, que eu digo, mas a gente não vai pensar do ponto de vista do discurso o tempo todo, senão a gente não vai viver, não vai fazer mais outra coisa. Reprodução do discurso, a gente vê muito isso frequente, principalmente na internet, onde nessa época de rede social a gente tem pessoas que produzem o próprio discurso, mas na maioria elas reproduzem o próprio discurso. Então aí entra muito o que a gente ouve falar do discurso de ódio, do discurso do medo, do discurso político, do discurso religioso. Onde é que eles conversam aí? Onde é que eles entram? Na verdade, assim, o que a gente tem, por exemplo, nos últimos anos, em função das redes sociais, enfim, então é um espaço muito plural, né? Mas, de algum modo, apesar dessa diversidade desses espaços, a gente vê, na verdade, a retomada de antigos dizeres, né, que vão sendo reificados ou mesmo ressignificados dentro desse movimento de repetição. Então, eu tenho pensado, por exemplo, a questão do uso metafórico de algumas expressões que vão sendo deslocadas, muitas vezes, daquele sentido que estava estabilizado, digamos assim, procurando, na repetição, produzir outros sentidos. E as pessoas começam a se posicionar, mas não que seja esse posicionamento fruto de algo que foi uma investida de conhecimentos, de reflexões, mas de algo que está colado com a onda do conservadorismo que volta com muita força e que só se explica quando se coloca a condição histórica do país ou da sociedade, porque não é algo apenas no Brasil. Se a gente for olhar, a gente vê que isso tem colocado questões nos Estados Unidos, na Europa. Então, não é uma questão do Brasil, é uma questão da sociedade capitalista. Dessas muitas vozes do discurso que o senhor falou, a neutralidade pode ser uma delas? Existe discurso neutro? Então, essa é uma questão muito importante, né? Porque, na verdade, se coloca numa leitura polarizada a neutralidade como um espaço que não se compromete com X nem com Y, né? Mas é importante pensar, do ponto de vista político, que essa neutralidade, ou essa suposta neutralidade, ela em si mesma é uma posição que se assume, né, do ponto de vista do discurso. E numa sociedade de classes, a neutralidade ela funciona a favor do dominante. Então é importante pensar isso, mesmo que seja uma posição identificada, né, nessa não identidade com um polo ou com o outro, mas ela contribui para a perpetuação daquilo que seria o poder que se sobrepõe
dentro dessa relação assimétrica, né, dessas relações de poder, pensando numa sociedade de classes. E aí, como eu falei, que a análise do discurso ela é pensada se colocando a partir de uma perspectiva da não neutralidade no campo da ciência, então esse posicionamento político que tem no analista do discurso e no próprio processo teórico, metodológico da análise, já marca uma posição contrária a essa suposta neutralidade que é colocada, inclusive, pelo pensamento positivista. A neutralidade da ciência, a imparcialidade da ciência, né? Então, a análise do discurso vai deslocar isso, vai provocar incômodo. Na verdade, a análise do discurso provoca incômodo em várias áreas. O incômodo faz com que as pessoas incomodadas busquem outras formas de pensar e é assim que o conhecimento surge. Pois é. Eu vou puxar mais uma palavra aí que o senhor falou, a questão da imparcialidade é uma coisa que se fala muito do discurso da mídia. Então, para a gente finalizar o nosso papo, vamos fazer umas considerações finais aí a respeito do discurso. Pelo que a gente conversou, ele é algo complexo de se definir, mas que ao mesmo tempo é muito presente aqui no nosso dia a dia. Ele faz parte da nossa construção histórica e social. Seria isso, então, uma definição bem rasa do discurso. Isso, e colocando como que isso, que aparentemente seria do imediato nosso, do dia a dia, ressignifica, inclusive, a nossa posição sujeito nesta sociedade. Define papéis dentro desta sociedade com implicações que vão além da nossa vida cotidiana, mas pensando, por exemplo, do ponto de vista das classes sociais, pensando do ponto de vista das perspectivas de sociedade, né? Que eu poderia dizer de forma bem aligerada, uma perspectiva que se coloca a partir de um pensamento reformista, buscando melhorar o que temos, e uma outra perspectiva que se coloca para além disso, que seria uma perspectiva de emancipação humana, né? Que discute, por exemplo, questões polêmicas como questões de gênero e outras, mas pensando na sua superação e não em melhorar o que temos. Ok, então, professor Sóstenes, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa.